Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a Mesa de Debate aqui pela TVE, o terceiro bloco dessa sexta-feira. E antes de a gente falar sobre o endividamento, eu só gostaria de mandar um abraço, porque hoje, dia 23 de janeiro, é o dia do Rotariano. Fevereiro. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os rotarianos. E o Rotary Internacional hoje está completando 113 anos, que não é pouca coisa, né? Então eu quero mandar um abraço a todos os companheiros rotarianos de Juiz de Fora e da região. Obrigado. O número de reclamações de pessoas que estão com mais de 50% da renda comprometida com dívidas aumentou cerca de 60% no Serviço de Defesa do Consumidor SEDECOM, na Câmara de Juiz de Fora. O cidadão que antes buscava o órgão com reclamações sobre mercadoria, compras, hoje, em razão da crise econômica, busca o SEDECOM para tentar negociar suas dívidas. A grande maioria está comprometida com dívidas no cartão de crédito ou cartões de loja. Por isso, a dica é abandonar o cartão de crédito e procurar o órgão para negociar. Para falar sobre isso, estamos aqui com o Nilson Ferreira, coordenador do SEDECOM. Nilson, eu gostaria de fazer a primeira pergunta seguinte. Qual a diferença entre o endividado e o superendividado? Isso é muito importante, essa diferenciação. Então, vamos lá. O cidadão endividado, né, que todos nós temos alguma dívida, mas controlável, né, e controlada, então esse não é a preocupação, entendeu? A preocupação é quando o indivíduo ultrapassa aí o patamar de 30% do seu orçamento doméstico a título de dívidas, não dívidas com pagamento de água, luz, telefone, só despesas normais, alimento, mas dívidas de empréstimo bancário, cartão de crédito, dentre outros gastos que fogem um pouquinho do padrão, né, da família e coloca o consumidor numa situação de superendividado. Quer dizer, para que ele seja considerado superendividado, o conjunto, ele pode ter, no conjunto das suas dívidas, ele não ter condições de pagar sem que aquilo prejudique a sua subsistência. E é necessário também, dentro desse conceito, que o consumidor seja de boa fé. Entendeu? Protegido pelo código, protegido pela lei, só o consumidor de boa fé, aquele que realmente entrou nessa situação por um problema de desemprego, né, por uma crise financeira, por uma diminuição da sua renda. Isso aí, por um problema de saúde, dentre outros. Mas aquele que é o zero e vezeiro fazer isso, aquele que é o que contrai as dívidas já com o intuito de não pagá-las, esse não é protegido pelo código. Quando a gente fala de perder o controle da situação, né, que seria o superendividado, né, que é mais do que o endividado, a gente também remete um pouco ao que a gente acabou de conversar sobre educação, sobre cidadania. Como é que o SEDECOM ele pensa na questão, por exemplo, de educação financeira para crianças, ou para um público mais, vamos dizer assim, que ainda não tem dívida porque, né, depende dos pais. Existe alguma estratégia? Vocês estão pensando em algo nesse sentido aí? Sim, é muito importante isso, porque tudo começa lá no jovem, né, na criança, no jovem, de forma a fazer com que ele se torne, né, realmente cidadãos, que ele passe a pensar melhor e entender mais o espaço e aquilo que está à sua volta. Então isso é muito importante. Então lá no SEDECOM hoje nós temos a inserção com o adulto, né, aquele que já está numa situação às vezes de superendividado, né, e que tem interesse realmente em ter educação financeira. Então tem lá uma educadora financeira, nós já fizemos várias palestras, programas, né, seminários voltados para esse público. Agora, para a criança mesmo, nós ainda não estamos estudando, e esse ano mesmo nós vamos começar a implantar isso, de forma a gente poder, através da escola, né, formal, você inserir esses jovens, essas crianças, nesses programas de educação financeira, de forma que eles possam repensar, né, desde já, e muitos deles lidam, às vezes com pequenas economias, né, a mesadinha, entendeu? E eles precisam saber o controle disso. Muitos têm celular, então precisam saber também que
o controle disso, dos gastos, né, e a questão da compra do aparelho, que as pessoas têm que estar sempre renovando, né, o aparelho. Então, isso é muito importante você conversar com as crianças. Então, nós já estamos providenciando esse programa para entrar com isso esse ano. A gente depende, é claro, né, das escolas, porque as escolas também nos pedem que evite de ficar toda hora criando um programa, porque atrapalha o ano letivo, atrapalha o desenvolvimento realmente da grade curricular. Eu podia fazer uma pergunta? É claro. Nilson, eu gostaria de saber o seguinte: tem certos produtos que vem uma advertência na embalagem dizendo sobre os riscos que a pessoa corre no uso daquele produto. Você não acha que também deveria existir certas advertências, por exemplo, principalmente o pessoal da terceira idade, o aposentado, que é induzido fortemente por propagandas e até por convencimento na porta de bancos sobre empréstimos, que é vantajoso, que não vai prejudicá-lo? Você não acha que deveria existir uma forma de que fosse mais orientada essas pessoas? Isso é muito importante. O que você falou aí, e o grande problema hoje do superendividamento do cidadão juiz-de-forano é justamente isso: a publicidade, o chamamento e, às vezes, até a coação para que o consumidor faça um empréstimo. Tem alguns que são coagidos, pego pelo braço na rua aí, quer dizer, a pessoa fica muito... Às vezes ela não tem assim, uma boa experiência, ela não tem uma educação formal, né, sedimentada, e ela ainda tem baixa renda, às vezes necessita realmente de um pequeno crédito, um microcrédito, e ela acaba sendo levada a contratar sem saber exatamente a extensão daquela obrigação que ela está assumindo. Neste caso aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele passa por não é reforma, na verdade ele passa por uma atualização. A legislação do consumidor é uma lei aberta, né, um código é de normas abertas, que ela acompanha a evolução do tempo. Mas de tempos em tempos é necessário fazer uma atualização disso, porque no mercado, principalmente, que nós vivemos hoje, é uma velocidade muito grande, não só da tecnologia, mas também do desenvolvimento das outras tecnologias de comunicação. Em razão disso, o Código de Defesa do Consumidor passa no Senado Federal, né, por um projeto, né, são dois, um deles trata dessa questão do superendividamento. Então, uma das questões que estão ali colocadas é o seguinte: será proibido, né, fazer publicidade de crédito e publicidade, principalmente quando aqueles do crédito zero. Não existe juro, não tem taxa de juro, é juro zero. Então, quer dizer, isso vai ser proibido e isso aí vai inibir um pouco a sanha, né, principalmente das pessoas que trabalham com crédito, né, que a gente chama os terceirizados ou correspondentes bancários, que são essas lojinhas que a gente vê pela cidade aí, né, que oferecem crédito, que na verdade ali eles são um mero intermediário entre o banco ou a financeira e o consumidor. E eles precisam, né, vivem de comissão, então querem matar um leão por dia para poder manter o seu negócio. Existe um ciclo vicioso aí, quando no Brasil se abriu o crédito, né, com desconto em folha, né, isso já se falava e já se sabia que ia gerar esse superendividamento. Sem dúvida. Existem famílias que são sustentadas pelo aposentado, né? Todos o filho, o neto, todo mundo vive da aposentadoria. Com esse endividamento do aposentado, às vezes a dívida não é nem dele, né? Ele cria um empréstimo para ajudar o filho ou para ajudar o neto, às vezes por uma coisa pequena, comprar algum objeto, algum imóvel, algum automóvel, alguma coisa desse tipo. A gente fala da educação, aí volta, né? É como se fosse o que existe no Brasil, aconteceu isso no Rio, os assaltos de moto. Você tinha o garupa da moto que assaltava. Então foi criada uma lei que não poderia andar de moto, foi proposta uma lei que não poderia se andar de garupa na moto. Então, na verdade, você resolve um problema não eliminando a causa, mas eliminando o efeito, né? É verdade. Então, eu acredito que a educação, como o Hussein bem disse, eu acho que é a base de tudo. E uma coisa que eu acredito muito, e Juiz de Fora, a gente pode começar a mudar a nossa cidade e depois mudar o mundo, é criar programas, como é o caso da Secretaria de Esporte, criar programas que a gente comece a mudar a nossa vizinhança, o nosso redor, né?
E em termos de educação financeira, eu acredito que poderiam ser feitas várias parcerias com escolas públicas, privadas, e criar um projeto que seja um projeto macro para a cidade, em que a criança aprenda a educação financeira. Que nós não tivemos, a nossa geração não teve isso, né? A gente aprendeu na prática a lidar com o dinheiro. E por que não as crianças hoje, talvez a gente não consiga consertar essa geração, mas consertar as próximas. É verdade, nós vivíamos num momento, né, anterior a esse boom do crédito, que não tinha nem crédito, né? A pessoa, para ter o crédito, realmente ela tinha que ter uma renda muito alta. Hoje o microcrédito ele atinge essa camada mais baixa. E essas pessoas não estão preparadas para isso, infelizmente. Depois, nós vamos para um rápido intervalo. Depois eu quero só fazer uma pergunta para o senhor sobre o crescente número. E é claro, se esse número está crescendo também o número de pessoas que não está procurando e que está fazendo dívida também, né? Voltamos depois do intervalo. Porque muita gente tem vergonha. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, o último bloco de hoje. Nilson, a pergunta é a seguinte: pessoas ainda têm vergonha de pedir ajuda para pagar suas dívidas. De acordo com os dados que vocês passaram para a gente, esse aumentou 60% a procura. Isso é preocupante porque deve ter aumentado também o número de pessoas que estão super endividadas e que não têm coragem de procurar o CDCOM para pedir ajuda. Né? Sem dúvida. Esse número de pessoas que nós atendemos lá, de repente não representa nem 10%, ou talvez até muito menos do que isso, daqueles que realmente estão na situação de superendividados. No caso aí, para poder atender esse consumidor, nós desde o ano passado, março do ano passado, nós criamos aí o núcleo de atendimento ao superendividado. Então, o consumidor superendividado, que às vezes tem certas restrições, constrangimentos de estar expondo, né, a sua vida financeira, a sua intimidade lá, ele tem um espaço reservado, né, onde que ele vai estar só ele e o técnico, né, de defesa do consumidor, conversando com ele, colhendo as informações necessárias, porque primeiro nós temos que fazer um levantamento, um questionário, para verificar se a situação do consumidor realmente é de superendividado. Uma vez verificada a situação, aí ele vai passar por um tratamento, né, que ele vai ter um contato com a educadora financeira, com a psicóloga, ou até com uma assistente social, e depois também nós vamos tentar ajudá-lo a resolver o problema da dívida dele. Negociar com os fornecedores individualmente, de forma que ele possa pagar todas as dívidas sem que aquilo comprometa o mínimo da sua subsistência, que sobra para ele pagar as despesas normais da sua casa, né, da sua alimentação, dentre outros. A porta de entrada desse endividamento, eu acredito que seja cheque especial e cartão de crédito, né, da grande maioria das pessoas. Supondo que o consumidor ele acabou de pagar o cartão de crédito na fatura mínima, primeiro mês que ele paga dessa forma, a probabilidade dele se endividar a partir daí é imensa. Qual seria a orientação? Ele já procurar o CDCOM e conversar com o consultor para ter essa orientação? Ou existe outro caminho, pegar um empréstimo, pagar essa dívida do cartão para que não, por conta dos juros que é muito alto no cartão de crédito e no cheque especial, talvez ele encontre juros menores em outras linhas de crédito. O que ele faz nesse momento, né, que é exatamente o início do superendividamento? É importante isso, falou. O consumidor deve sempre se precaver. Então, antes dele entrar, às vezes, numa situação mais grave, né, que é do superendividamento, ele, notando que ele não está tendo condições de arcar com seus compromissos, ele deve procurar o órgão de defesa do consumidor para a gente orientá-lo, né, a qual seria a melhor escolha no caso dele. E isso que você bem colocou, o cartão de crédito é um indutor altíssimo do consumo e do endividamento. Então, que o consumidor, ele não está vendo, né, não está tirando o dinheiro do bolso na hora para pagar uma mercadoria, para pagar uma compra, ele acha que aquilo é tranquilo. Né? Acho que até um efeito psicológico que dá na pessoa. Né? Todos nós temos isso. Se você for tirar R$300 para pagar uma compra na hora, você fica... Mas no cartão, divide 10 vezes, fica tranquilo. Bola de neve, né? Justamente. Então, o consumidor perde o controle. Então,
esse consumidor nós orientamos. Se ele está endividado no cartão de crédito, com juros aí pode chegar, já chegou à casa dos quase 17%, né, incluindo juros e outros encargos, multa, ele deve procurar um crédito mais barato. Procurar um consignado, se ele for realmente aquela pessoa que tem uma folha que possa fazer o consignado, se ele já não tem, procurar então um crédito direto ao consumidor, que é o CDC, de forma que ele possa pagar um juro menor, né, às vezes aí numa taxa de 4,5% ou até menos. Então, quer dizer, ainda é alto, mas é muito melhor do que ele se endividar no cartão de crédito. Agora, nós temos notado lá que não é só a questão do cartão de crédito que é o forte do todo disso. Nós temos verificado hoje que a questão do crédito consignado, juntamente com o crédito pessoal e o cartão de crédito, são os principais algozes hoje do consumidor. Principalmente o consumidor desinformado, aquele que não tem a noção exata desse tipo de contratação, né, das complicações e de tudo que envolve esse negócio. Eles não têm condição de compreender a complexidade dessa situação. Seja até na contratação de um plano telefônico hoje é muito complexo. Esse consumidor, ele tem que ter essa ideia de que ele deve evitar de gastar mais do que ele ganha. Isso é básico, é regra geral, né? Não precisa nem de falar, mas a máxima da educação financeira é isso. A pessoa tem que compreender que ele só pode gastar aquilo que ele tem. Só que hoje a gente tem visto, nesses casos de superendividamento, nós temos constatado todo dia lá, que as pessoas hoje têm usado o crédito consignado, o cartão de crédito, o crédito pessoal, como forma de complementar a sua renda. Então, quer dizer, eu não tenho dinheiro porque o meu trabalho ou a minha aposentadoria não me dá renda suficiente para eu me manter, ou para manter minha família, eu vou buscar o crédito como forma de complementar a renda. Então, às vezes, a pessoa de procurar um outro trabalho, procurar uma outra coisa para complementar a sua renda, ela procura o crédito. Então, isso é uma coisa muito perigosa e o que está induzindo a esse superendividamento. Então, é uma coisa que nós verificamos lá e que a maioria dessas pessoas são pessoas de baixa renda, como você mesmo disse, aquela pessoa que tem que manter a si, comprar os seus remédios, mas também tem que manter a família, tem que ajudar o filho, tem que ajudar a filha, tem que ajudar o genro, o neto. Tem um caso assim, foge um pouquinho da pessoa de baixa renda, tem uma pessoa que tem estrutura, mas já vimos casos lá de pessoas que ganham 30 mil reais por mês, está super endividado. Por quê? Porque tem que manter o filho, tem que manter a filha, tem que manter o neto, e dentre outras pessoas da família. Então ela não consegue ter renda suficiente para isso. Eu recebi aqui uma pergunta de um telespectador, que falou o seguinte, ele tinha a dívida para pagar, ele e a esposa, e de repente a esposa perdeu o emprego, a renda da familiar caiu pela metade, e agora eles estão com dificuldade de conseguir pagar a dívida que eles adquiriram para quando eles compraram uma casa nova. Como a gente pode orientar esse telespectador? Entendeu? Porque está em crise a esposa, às vezes é difícil de conseguir um outro emprego agora, né, esposa? É verdade. O Código de Defesa do Consumidor tem várias proteções para isso. Tem um dispositivo lá no Código de Defesa do Consumidor que diz até que o consumidor pode pedir uma revisão dos contratos, né, em razão de uma situação superveniente, aquela prestação se tornou insuportável ou impagável, ou como se diz, desproporcional. Então ele pode, no caso aí, pedir uma revisão do contrato para reduzir a taxa, reduzir o valor da sua obrigação ou alongá-la no prazo de forma que ele possa pagá-la. Então há essa possibilidade, sim. E a questão do desemprego é uma delas. Eu gostaria também de perguntar, como consumidora, é um contrato que a pessoa tem com uma empresa, né, prestadora de serviço, serviço sempre bem prestado, tudo certinho. De repente, o serviço já não está mais sendo prestado. E você faz contato com a empresa e a empresa não te dá mais retorno, a gente não consegue uma resposta. Para a gente evitar problemas futuros, o que a gente deve fazer também? Isso é muito importante. Alguns consumidores, né, quando eles acham, às vezes, que tem que recorrer-se à justiça, né?
entrar com ação judicial, entrar com a medida judicial para que possa lhe dar garantia. Mas hoje não, ele tem os órgãos de defesa do consumidor, ele pode entrar em contato com o órgão de defesa do consumidor, registrar sua reclamação lá, essa reclamação será encaminhada para esse fornecedor, se o AR voltar, ou se não voltar, ou se não tiver uma resposta da empresa, pelo menos o consumidor está resguardado, porque ele tomou uma providência. Ótimo, obrigada. A gente está com infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu só gostaria de pedir, professor Nilson, tem o contato lá do CDCom, o telefone, e aonde que ele fica, quem quiser ir lá procurar, como é que faz? Tem que agendar? Tá ok. O CDCom, ele é um serviço de defesa do consumidor da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Ele fica no prédio da Câmara Municipal, ali no Parque Alfa, né, Rua Alfa 955, no primeiro andar, no térreo, e o atendimento vai de 8 às 18 horas, sem intervalo para o almoço, e o consumidor que quiser fazer contato por telefone, o 3313-4901 e o 3313-4902. O horário de atendimento telefônico é o mesmo, e o consumidor não precisa de agendar a sua ida até o órgão. Ele pode comparecer e imediatamente ele vai ser atendido e vai ser diagnosticado o seu problema. Lá, se é um problema comum, se é essa questão do superendividamento, tem um outro atendimento diferenciado. Nilson, mais uma vez, muito obrigado. Sempre esclarecedor, sempre que o senhor vem aqui, o senhor esclarece as dúvidas dos nossos telespectadores e nossa também, é sempre muito bom, tá? Muito obrigado e deixar a casa aberta aqui para o senhor quando o senhor quiser e precisar. Eu que agradeço também a oportunidade de estar divulgando, né, o direito do consumidor e agradeço também pela recepção sempre calorosa daqui da mesa de debate. É porque a recepção lá nossa também é sempre calorosa. Muito obrigado. Atende a gente, né? Gostaria de agradecer aqui os nossos debatedores, Hussein e Ronald, muito obrigado. Quero agradecer também e dar um salve bem grande para os rotarianos, né? Que hoje é o dia aqui em nome do Leonardo. Muito obrigado. Tenho muitos amigos rotarianos de Juiz de Fora, tem o nosso amigo José Lúcio Fernandes também, né? A Neuza Bernardes. Neuza Bernardes e etc. Então, assim, dá um salve aí, que é um trabalho muito bonito também, como de todos aí. Muito obrigado. Gostaria de agradecer os nossos convidados, deixar aberto aqui a mesa, deixar o espaço aberto se vocês precisarem. Lembrando que o telefone da JF Cidadania, né? É 3690-7853 e o do CDCom 3313-4901, 3313-4902, tá certo? Quero mandar um abraço também aqui para o César, assessor que está sempre colaborando com a gente aqui, obrigado, meu amigo, e mandar um abraço para as pessoas que estão lá do outro lado, fazendo esse programa funcionar, o Igor, o Cláudio, a Luciane, a Carla e o Carlos. Obrigado você também de casa por ter acompanhado o nosso programa de hoje. A reprise você assiste aqui pela TVE Juiz de Fora às 18 horas e a qualquer momento no YouTube através da TVE Juiz de Fora. Um grande abraço e até semana que vem. Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.